Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18. Mateus 21, a partir do verso 18. Quem foi encontrando vai me confirmando. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou frutos, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça frutos de ti. Imediatamente a árvore secou. E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Aleluia. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: que bom que você está aqui, que bom que você veio. Essa noite é noite de resposta de Deus para a sua vida. Amém? Eu estava vendo, eu estou com a mania agora de ficar pelas câmeras assistindo o povo chegando na igreja. Cheguei um pouco mais cedo do culto agora à tarde no Maracanaú e estava vendo em todas as entradas do templo a passagem de tantas pessoas, casais, mães trazendo seus filhos, pessoas jovens, pessoas idosas, jovens casais, e pensando comigo mesmo como cada uma dessas pessoas dentro do seu universo traz consigo suas expectativas. Muitas vieram aqui simplesmente para adorar, para agradecer a Deus, para derramar sua vida e seu coração na presença dEle, para dizer a Ele: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me cercado por todos os lados, tem colocado a minha vida debaixo de uma cobertura, de um cuidado em que o mal não tem me alcançado, não tem me tocado. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão, o sustento na minha mesa. E graças a ti, Senhor, todos os dias eu tenho do que me alimentar, porque tudo aquilo que tem chegado nas nossas mãos só tem chegado pela permissão de Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde, posso respirar e encher os meus pulmões de ar, enquanto infelizmente muitos estão lutando por uma beira de ar, por um pouco de ar nos seus pulmões e respirando através de aparelhos mecânicos, através de respiração mecânica. E graças a Deus você pode estar aqui e respirar, encher os seus pulmões e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo com as minhas imperfeições e mesmo não tendo andado na tua presença como eu gostaria, o Senhor tem guardado a minha casa, tem guardado a minha família, por amor à minha vida, mesmo sem merecer. Como disse o apóstolo Paulo: pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Obrigado, Senhor. Eu sei que muitos chegaram aqui hoje para agradecer. Sei que outros chegaram aqui hoje trazendo consigo suas aflições, seu desespero, sua dor, sua angústia, seu sofrimento. E se a gente for falar de sofrimento, cada um aqui, a história e a vida de cada um, dá para fazer um livro. Gente que está doente na alma, nos pensamentos, nas emoções, porque assim como o corpo adoece, assim como o coração adoece, assim como o estômago adoece, assim como os pulmões, os ossos podem adoecer,
a mente também adoece. E tem gente com a mente doente. Era saudável, mas ficou doente. Era saudável até o dia que perdeu o filho. E não suportou a pressão, a dor, o peso de perder um filho. Isso trouxe um desajuste, um desequilíbrio. E essa mente adoeceu de uma depressão profunda, de uma tristeza e de uma dor humanamente irreparável. Era saudável até o dia do divórcio, até o dia da separação, até o dia da traição, até o dia do abandono. E quantas mulheres não chegam para mim e dizem: pastor, essa traição me deixou doente. Quantos homens não chegam para mim e dizem: pastor, a covardia que essa mulher fez comigo, eu não sou mais a mesma pessoa, eu sou um homem sequelado, doente, não consigo mais acreditar e nem confiar em ninguém. Mas tem gente com doenças mais graves, esquizofrenia em alto grau, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, bipolaridade. E esse lugar aqui nada mais é do que um hospital espiritual. Gente que chegou aqui desesperada porque tem alguém que você ama, que vive acorrentado, aprisionado, e você luta, você fala, você briga, você se esforça, você questiona para arrancar essa pessoa dessa situação, mas ela mesma não te permite deixar que ser ajudada. Então, cada um aqui individualmente traz consigo um universo de complexidade, mas traz consigo também uma expectativa. Se você chegou até aqui é porque alguma fé existe. Não sei o tamanho dela, não sei a força dela, a consistência dela, a natureza dela. Mas se você chegou até esse lugar é porque alguma fé existe em você. E quando eu olho para essa passagem bíblica, para as palavras do próprio Senhor, Ele está dizendo para mim e para você que não há nada na minha realidade, na sua realidade de vida, que não possa ser transformado através da fé. Não há nó que não possa ser desatado. Não há situação que não possa ser mudada, ou mal que não possa ser arrancado, ou vir cair por terra de forma definitiva através da fé. E ele usa um exemplo, uma figura de linguagem extrema. Ele usa um exemplo extremo. Se você disser esse monte, se transporte daqui e se lance no mar, será feito. Ele usa de um exagero para dizer para mim e para você: creia, não duvide, tudo é possível através da fé. Você está me ouvindo? Por favor, olhe para quem está ao seu lado e diga isso: tudo é possível através da fé. Agora, uma preocupação: em que nível de fé nós vivemos hoje? Em que nível de fé? Porque por diversas vezes você vê nas narrativas bíblicas o Senhor Jesus se dirigindo a algumas pessoas dizendo: homens de pequena fé. Homem, grande é a tua fé. Mulher, seja feito de acordo com a sua fé. Pode ir para casa, sua filha já está curada. Em que nível de fé nós vivemos? E essa é uma preocupação. Porque eu tenho batido nessa tecla e eu acredito que a fé que nós temos vivido hoje, a maioria, não todos, a maioria não passa de uma fé cenográfica, de uma fé teatral, de uma fé fictícia, de uma fé emocional. Não vivemos em um nível de fé de acordo com as expectativas de Deus. A igreja hoje é uma igreja anêmica, volátil. Os crentes hoje são inconstantes. Uma hora estão aqui, a outra hora estão lá na Logos, depois para Canaã, depois lá para as nações, depois para Batista e sei lá para onde, e depois para lugar nenhum, e depois aparece de novo e some e desaparece. Não existe uma firmeza, uma constância, uma permanência. Não existe um processo de crescimento espiritual e de crescimento na fé. Parece que estamos interessados apenas no show. Estamos interessados apenas no oba-oba.
Estamos apenas interessados no espetáculo ou em um culto que possa, durante 1h30, mexer com as minhas emoções e melhorar o meu estado motivacional. Eu quero nada mais, nada menos do que melhorar o meu estado motivacional. Mas transformações, mudança na realidade, ver o sobrenatural acontecendo, experimentar e ter com Deus experiências profundas de fé. Será que isso existe? Agora, onde pode existir uma fé em outro nível? Olha para cá. Aonde não há relacionamento com Deus. Aonde o que predomina é o distanciamento, é a frieza, é o legalismo e a rotina religiosa. É claro que nós conhecemos o Evangelho e conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida, mas a maioria se acostumou na mornice. A maioria se acostumou em uma rotina religiosa, vem aos cultos ao domingo, mas eu pergunto a você com sinceridade, qual é o efeito daquilo que você aprende e ouve? Qual é o efeito na sua vida diária, cotidiana? O que você tem aprendido e a forma como você tem aprendido, no que tem mudado no seu dia a dia? Porque vivemos hoje a época da praticidade. A gente quer terceirizar a fé. A gente quer fazer uma gambiarra. A gente quer transferir a responsabilidade. Eu preciso de um milagre. Então eu escolho para mim um ídolo, um ícone espiritual, alguém que vai orar por mim, vai molhar e vai me ungir, molhar minha cabeça com óleo. Quando não, a gente escolhe os amuletos. É o sabonete ungido, é a vassoura ungida, é o lenço ungido, unja o meu carro, unja a minha casa. Mas o que adianta ungir a casa se o dono da casa não é ungido? A gente quer transferir a responsabilidade da fé para amuletos. E a gente esquece que a fé é o principal instrumento transformador do ser. Você está me ouvindo? Como é que eu vou dizer que eu tenho fé, se eu continuo vivendo triste, deprimido, ainda sou uma pessoa cheia de pavores, de angústia, de perturbações, de complexos, de traumas, e como é que existe fé na minha vida, se não existe esperança, expectativa de grandes mudanças de Deus? Eu me recuso a aceitar e me acostumar com a rotina religiosa, com cultos vazios e sem vida, sem experimentar mudanças, transformações, experimentar o agir de Deus, ter experiências sobrenaturais com Deus. Senão o que nós estamos fazendo aqui? Me diga uma coisa, a Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta. Mostra-me as tuas obras e eu te direi se tu tens ou não tens fé. É muito fácil gritar e dizer, eu tenho fé. Da boca para fora é fácil. Mas essa fé não se manifesta no que você fala apenas. Essa fé se manifesta no que você é e no que você faz no seu dia a dia. É aí onde se manifesta a sua. Você está me ouvindo? Amém ou não amém? Então Jesus está dizendo para mim e para você, se você tiver fé, tudo é possível. Ora, um pai chegou desesperado com um filho que desde a infância, desde pequeno, possuído por uma legião de demônios, dava terríveis ataques, e quando ele dava esses ataques, o demônio pegava com violência, ele tinha ataques de convulsão, o demônio jogava no chão, judiava, uma hora no fogo, outra hora na água, e esse pai desesperado correu para os discípulos de Jesus, Jesus não estava, e pediu ajuda, socorro, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus chega, e o pai disse, Senhor, eu trouxe o meu filho, mudo, surdo, endemoniado, epilético, e os teus discípulos não puderam fazer nada. Jesus repreende os discípulos, e o homem diz para Jesus, se tu podes, Senhor, ajuda-me. O Senhor olha para ele e diz, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aí o homem diz, então, Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade.
Aquele homem, olha para cá. Aquele homem tinha um problema na sua fé. Ele disse: me ajuda a vencer a minha incredulidade. Então, olhando para essa narrativa, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nessa passagem bíblica, nesse momento histórico, nós temos uma aula sobre fé aqui. Porque a Bíblia diz que Jesus chega cedo na cidade, e ele está com muita fome, e ele de longe vê uma figueira muito bonita. Ele vê uma figueira cheia de folhas, muito bonita, e ele, cheio de fome, com uma necessidade, ele corre para essa figueira, e quando ele chega perto dela, ela não tem frutos. Então ele amaldiçoa, ele lança uma palavra, ele está tão indignado, tão frustrado, que ele olha para ela e diz assim: nunca mais nasça fruto de ti, e ela seca. E os seus discípulos ficam admirados, porque ela existe para atender a uma necessidade, ela existe para dar frutos, e ela é bonita, ela é cenográfica, ele se sente atraído, ele se engana, ele olha de longe, essa árvore deve ter frutos maravilhosos, ela deve ter frutos graúdos, saborosos, mas quando ele chega perto dela, ela não tem nada, ela é só aparente, ela parece uma árvore fictícia, ela parece uma farsa, ela é cenográfica, e ele fica frustrado com ela, e ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. Então ele diz: toda árvore que não der fruto, deve ser cortada e lançada fora. E aí eu pergunto a você: fomos resgatados por Deus, arrancados da vida que nós vivíamos, para sermos apenas esquentadores de lugares aos domingos? Foi para isso que Deus nos chamou? Para sermos inúteis? Foi para isso que Deus nos chamou? Para a gente não fazer nada para ninguém, não atender a necessidade de ninguém, não ter condição de socorrer quem quer que seja, em nenhuma área, em nenhuma circunstância. Quando um filho tem uma necessidade, quando um marido tem uma necessidade, quando a noiva tem uma necessidade, quando o amigo do trabalho tem uma necessidade, quando existe uma fome espiritual de Deus, e essa pessoa conhece você, você frequenta o culto, você está na nova vida, mas ela corre para você, e você não tem nada. Nada. Existe uma fome de Deus, e alguém corre para você, para desabafar, para abrir o coração, para dizer que está enlouquecendo, para dizer que está pensando em tirar a própria vida. Essa pessoa quer um abraço, quer uma oração, quer que você abra a Bíblia e libere uma palavra sobre a vida dela, que lhe dê um direcionamento, que fale alguma coisa. E essa pessoa, ela corre para você porque ela sabe que você está na igreja, ela vê você com a Bíblia, ela vê você vindo para os cultos e louvando e adorando e levantando o braço, mas ela corre para você com uma necessidade, com uma fome, e você não tem nada. Que frustrante. Você não tem nada, porque ninguém pode dar o que não tem. Nem eu, nem você, ninguém pode dar o que não tem. Então você não tem nada. Então você diz assim: eu vou ligar para o missionário, eu vou ligar para a missionária, eu vou chamar alguém. Não, eu vou encaminhar você para alguém, porque eu não tenho condições de te atender. Eu vou encaminhar você para alguém. Então eu pergunto a você, aqui diante de todos nós, eu pergunto a você, no que nós nos transformamos? A gente chega na igreja, muita gente, pode ter certeza, está sentado lá atrás com o WhatsApp, com o celular na mão, então um completo desprezo e indiferença ao que está sendo falado aqui no altar. É esse o nível de fé. É por isso que a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará e muitos apostatarão da fé. Vai existir uma debandada, um abandono da fé. Um abandono da fé. Então eu entendo nas palavras do Senhor que eu fui resgatado para resgatar, eu fui salvo para salvar, eu fui liberto para libertar, eu fui curado para curar,
que eu preciso ter a resposta para as demandas desse mundo, para os sofrimentos desse mundo. Eu preciso dizer para esse mundo: corra para cá, venha para cá, porque existe uma saída, tem uma solução. Deus tem poder para mudar a sua vida, para mudar a sua história, e o que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Olha para cá. Que fé é essa? Que não serve como uma alavanca para nos transformar em alguém diferente. Como é que eu creio em Deus e a minha vida é a mesma coisa? Os mesmos sofrimentos, os mesmos fracassos, as mesmas tragédias, um círculo vicioso de uma rotina de situações que nunca mudam. O casamento, 10 anos na igreja, o casamento do mesmo jeito. 10 anos na igreja, preso pelos mesmos vícios, preso nas mesmas circunstâncias. Que fé é essa? Em que você não consegue se libertar do adultério? Que fé é essa que você não consegue se libertar da pornografia? Que fé é essa que você não é curado do seu passado? Que fé é essa que você não consegue liberar perdão? Que fé é essa que você não consegue virar páginas da sua vida e viver um novo tempo de Deus para a sua história? Que fé é essa? Que fé é essa? Aí eu pergunto, a culpa é de quem? A culpa é de Deus? Ou a culpa é do pastor Márcio Prado? A culpa é da igreja porque não tem ar-condicionado? A culpa é de quem? A culpa é da gente que colocou na cabeça que a fé é uma porção. Receba fé. É uma porção. E a fé não é uma porção. A fé é uma convicção. Você está me ouvindo? A fé é uma convicção. Como é que eu vou crescer na fé? Ou você vai crescer na fé sem oração? Se a oração é alimento, se a oração me leva para um nível de intimidade, de amizade com Deus fora do comum, quanto mais eu oro, mais de Deus eu tenho. Quanto mais eu busco de Deus na palavra, mais de Deus eu conheço. Queremos terceirizar. A gente tem tempo para o Instagram, para o WhatsApp, para o Face, para a rede social. A gente tem tempo para tudo e a gente quer crescer na fé, quer ver milagres, quer experimentar o sobrenatural, sem orar. Vou deixar que o pastor ore por mim. Ore por mim. Ninguém aqui vai crescer na fé se não decidir crescer. Se você não separar tempo para oração, para jejum, para adoração, para louvor e principalmente para a palavra. Todos esses instrumentos alimentam a minha fé. A fé é algo que para eu crescer nela, ela precisa ser alimentada através do crescimento, do conhecimento espiritual e da proximidade, um relacionamento íntimo com Deus. É que me leva para outro nível de fé. Como isso vai existir? Deus é santo. Sem santidade vamos conseguir estar perto de Deus? A gente acha que Deus não é mais o mesmo, então Deus hoje é um Deus moderno, mudou sua mentalidade, mudou sua natureza, sua cabeça, sua palavra. Temos que esperar uma nova versão. Tem alguns pastores querendo escrever uma nova versão da Bíblia, adaptada a esse tempo. Não sei se você ouviu falar disso. Uma aberração isso. Não, senhores e senhoras, Deus é o mesmo. Sinto muito, Deus é o mesmo. E sem santidade ninguém aqui verá o Senhor. Deus é o mesmo. Você está me ouvindo? Deus é o mesmo. Toda mudança na realidade, o milagre que você precisa, a transformação que você precisa, depende da fé. Fé. Você sempre vai ser do tamanho da sua fé. Alguém está me ouvindo aqui? Sempre. E aí, meu irmão, não posso puxar você pela mão e obrigar você a ler a Bíblia, você não é criança. Eu não posso levantar você pela madrugada e obrigar você a dobrar seu joelho e orar, você não é criança. Algumas pessoas se acostumaram nisso.
vim para cá no domingo, esquentar a cadeira aí, daqui a pouco vai ali comer uma pizza, um sanduíche, depois vai para casa e a vida continua a mesma coisa. E aí de repente situações acontecem, a vida é dura, a gente não tem controle sobre absolutamente nada do que nos acontece lá na frente, a vida é cheia de imprevisto, é cheia de surpresa, e aparecem algumas necessidades e as pessoas vão procurar em você os frutos. Não é palavras, é frutos, é realidade. As pessoas vão procurar frutos. Um filho desesperado vai correr para você e vai dizer: pai, me ajuda. Alguém desesperado vai correr para você e vai dizer: faça alguma coisa por mim, pelo amor de Deus. E essa pessoa vai ficar frustrada porque você não tem frutos. Você é só uma fraude. Parece que é, mas de verdade não é o que parece. E é isso que nós queremos para nós? Ser uma fraude? Palavra dura, né, pastor? É isso que a gente quer para a gente? Ou você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida? Há um problema aqui. É um problema de fé. Deus quer nos levar para outro nível. Você acredita nisso? Outro nível. Outro nível. De uma mãe que ora pelo filho doente de câncer no hospital e diz: filho, em nome do Senhor Jesus, você vai ser curado, você está curado. E os médicos dizem: essa mãe é louca, vive num mundo surreal, vive fora da realidade. Mas ela disse: doutor, Deus acabou de curar meu filho. O Espírito do Senhor confirmou que Deus acabou de curar meu filho. Eu sei que Deus curou meu filho. E alguns meses depois faz todos os exames e o menino está completamente curado. Eu tenho uma prima que ela é minha prima em primeiro grau e o filho dela é meu primo em segundo grau. Ela é filha da minha tia Jaci. Nasceu um câncer nesse menino aqui, dentro do peito. Um câncer. Numa área extremamente delicada, onde os médicos não poderiam abrir para poder tentar tirar o tumor. E essa minha prima, mulher de Deus, ficou ali orando, profetizando, clamando, jejuando, profetizando. Todo dia olhava para o filho e liberava uma palavra. E hoje o menino completamente curado. Você está me ouvindo? É a fé. É a fé. Quando a gente fala disso, algumas pessoas se incomodam porque elas simplesmente não acreditam mais. Você pode perder tudo nessa vida, mas se você não perder a sua fé, não existe problema que você não consiga superar, situação que você não consiga mudar. Mas se você perder a sua fé, você perde tudo. O apóstolo Paulo, no final de uma das suas epístolas, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Diz aí: guarde a sua fé. Porque se você perder a sua fé, você perde tudo. Você perde a alegria, você perde a esperança, você perde a força, você perde seus objetivos, seus sonhos, seus propósitos. Se você perder a sua fé, você perde tudo. Pastor, eu já perdi a minha fé. Então você tem que achá-la de novo aqui. Você tem que pedir para Deus: Deus, eu quero a minha fé de volta. Eu não sei o que eu seria ou como eu viveria sem a minha fé. Eu acho que já teria me matado se não fosse a minha fé. Teve um momento da minha vida que eu trabalhava no escritório de advocacia do meu tio Samuel, o pai de Samuel Júnior, que sentava ali. Eu estou sentindo falta dele ali. O pai de Samuel Júnior. E eu trabalhava lá e eu pegava a arma dele e ficava fazendo roleta russa. Só com a bala no tambor
ficava rodando, botando na cabeça e disparando. Com 20 anos de idade eu pensava em me matar todos os dias. Sabe o que foi que me transformou e me fez ser quem eu sou hoje? A minha fé. Não sou perfeito, não sou santarrão, mas eu tenho fé. Eu sei confiar em Deus. Eu sei que Deus tem sempre a última palavra. Deus tem sempre uma saída. Deus tem sempre um plano B, um plano que eu não conheço, algo melhor para a minha vida. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração.